Oiê, tudo bom? Aqui é o Kay, eu tô de volta com mais um vídeo e hoje vai ser um vídeo um pouco diferente. Na verdade eu sinto que várias vezes eu falo que vai ser um vídeo um pouco diferente e dessa vez realmente vai ser. Não que as outras fossem mentira, mas eu acho que uma das habilidades mais importantes que alguém que quer ter um canal no YouTube pode ter é conseguir explicar bem alguma coisa. E é isso que eu quero pôr à prova hoje. E como é que eu vou fazer isso? Eu quero explicar pra vocês o que é K igual a 1. Mas da onde que veio isso? Bom, algum tempo atrás, não faz muito tempo, não sei se vocês lembram, que eu pedi pra vocês me enviarem perguntas de coisas que vocês gostariam de saber do meu dia a dia. E eu recebi essa pergunta, que foi: Kay, eu sou estudante universitária e tenho uma aula de desenho técnico que o professor está tentando explicar esse K igual a 1 na perspectiva cavaleira e ninguém está conseguindo entender. Você consegue me explicar? E eu achei que era uma boa oportunidade de tentar explicar uma coisa que as pessoas estão tendo dificuldade de entender e ver se vocês conseguem. Na verdade, ver se eu consigo explicar pra vocês de um jeito que fique fácil. Então, fiquem até o final do vídeo e me falem se eu conseguir ser bem sucedido nessa missão. Na verdade, eu vou deixar um bônus no final do vídeo, que é um teste para ver se vocês conseguiram entender o que eu vou tentar explicar. Então, fiquem comigo até o final. Bom, então começando do começo, o que é essa perspectiva de cavaleira e o que é K igual a 1? Bom, pra ser sincero, eu nunca tinha feito uma aula de desenho técnico, como vocês sabem, eu aprendi a desenhar direto no computador, então eu aproveitei essa oportunidade também para estudar um monte de desenho técnico. Então, na verdade, eu tirei o dia quase inteiro ontem só para estudar. Eu li todas as normas, eu acho que todas as normas da ABNT para desenho técnico, então na verdade foi uma boa desculpa para eu estudar a fundo o desenho técnico e tirar algumas dúvidas que eu sempre tive e me aprofundar mais nesse tema que eu tinha visto só de um jeito mais superficial, tinha visto só as coisas que eu precisava. Então o que é K igual a 1? Antes dessa pergunta, o único K1 que eu conhecia era o evento de artes marciais, que era bem famoso antes de vir o UFC, que artes marciais foi sempre uma coisa presente na minha vida, então eu curti essas coisas. Eu não sei se vocês têm a menor ideia do que eu tô falando. Bom, então para explicar o que é o K igual a 1, eu tenho que explicar o que é a perspectiva cavaleira. E para explicar a perspectiva cavaleira, eu tenho que explicar o que é uma perspectiva. Então uma perspectiva é um jeito de você representar uma coisa que na vida real tem 3 dimensões numa superfície plana, ou seja, em 2 dimensões. E a perspectiva cavaleira é uma dessas projeções, e ela na verdade é um tipo de perspectiva que chama um tipo de projeção que é uma projeção oblíqua, que é mais ou menos assim: você chapa uma face de frente e você puxa linhas paralelas para representar a profundidade desse elemento. Para explicar um pouco melhor a perspectiva cavaleira, é mais fácil ir para a lousa. Então vamos lá. Primeiro de tudo eu queria dizer que quem me mandou essa pergunta foi o CF Nassau Max. Então, CF Nassau Max, valeu. Eu vou pegar a forma mais simples de todas, que é um cubo. Vamos imaginar que esse cubo tem 10 centímetros de lado, né? Todos os lados são iguais, porque é um cubo. Então, vamos imaginar aqui, ó. Na perspectiva cavaleira, a gente começa com um quadrado. A gente chapa esse lado de frente e mantém as dimensões reais. Vamos imaginar que esse cubo vai ter 10 centímetros. E daí eu faço as retas paralelas, que são as fugantes. E daí, onde é que eu vou pôr o limite delas? Vamos imaginar que eu vou fazer, aqui tem 10, e eu vou fazer com 10 também. Então, aqui eu estou com essa medida, eu vou fazer uma medida igual e ela vai cair por aqui. Eu termino esse quadrado. E vocês veem que é um cubo bem esquisito, né? Ele é um cubo que não parece bem um cubo, ele parece mais uma caixa de sapato meio deformada, meio esquisita. E essa é uma das características da perspectiva cavaleira, porque ela deforma bastante. Mas as medidas são iguais, 10, 10, 10, 10, 10. Qualquer coisa que você medir aqui vai dar 10, o que pode ser uma vantagem. E vamos ver agora o que é o K igual a 1. Eu não falei que essa medida era 10 e essa era 10? K é isso, é a divisão desse por esse. Então, K igual 10 sobre 10, K igual a 1. Então esse é um desenho que o K é igual a 1. E se eu quisesse fazer essa medida aqui com metade? Esse lado na vida real tem 10, mas eu vou representar ele com 5 centímetros. Na vida real, esse quadrado tem 10 por 10 por 10 em todos os lados. Mas para representar ele, eu estou fazendo ele no desenho com 5 centímetros. Parece mais um cubo normal, né? Daí, o K é igual a 5 sobre 10, K igual a meio,
ou 0,5. Então, esse é o K. É a medida da fugante dividido pela medida da base da frente aqui. Então, K igual a 1. Entenderam? É isso. Acabou. Só. Fim. Então espero que vocês tenham entendido. Esse é o básico do K igual a 1. Mas teve um monte de coisa, as coisas mais específicas, cada lugar que eu pesquisava dizia uma coisa diferente. Então, vamos falar de algumas curiosidades e dessas esquisitices de fontes bibliográficas. Bom, primeiro que a perspectiva cavaleira é uma tradução do francês, que é a perspectiva cavalier, de cavalaria. Ou seja, é mais uma inovação que surgiu por causa de uma necessidade militar. E alguns lugares que eu vi, principalmente vários vídeos que eu vi no YouTube explicando essa perspectiva, dizia que a perspectiva cavaleira era você pegar um objeto, chapar ele de frente com as medidas reais, puxar as fugantes ou fugitivas no ângulo de 45 graus e a medida da fugante tinha que ser metade da medida da base, ou seja, K igual a meio. E dizia que essa era a cavaleira, que assim, a cavaleira tinha que ser desse jeito. Mas daí eu vi em outros lugares que eu confiei um pouco mais, que dizia que se você escolhe essa configuração específica de K igual a meio e ângulo de 45 graus das fugantes, essa perspectiva se chama perspectiva cabinet, ou cabinet em inglês, ou armário, numa tradução minha para o português, que é um jeito muito usado para representar móveis. Então, a perspectiva cabinet é uma configuração de perspectiva cavaleira ou cavalier, se você quiser dizer em francês. Outras coisas peculiares, no Wikipedia Brasil, que eu não confiei muito, dizia que a perspectiva militar, que é uma variação também da perspectiva cavaleira, é engraçado, né? Porque a cavaleira já é uma coisa militar, mas enfim. A perspectiva militar é você inverter o ângulo de visão. Então, se na cavaleira você está vendo o objeto de frente e puxando as fugantes para representar a profundidade, a militar seria você olhar o objeto por cima e puxar as fugantes para representar a altura do objeto. Isso é o que diz no Wikipedia do Brasil. No Wikipedia gringo, em inglês, diz que a perspectiva militar, em vez de pegar o objeto de frente, você pega o objeto em ângulo. Num ângulo assim, com a aresta na frente e as faces com um ângulo de 45 graus. Então, eu confiei mais nisso daí. E eu achei muito esquisito, gente. Tinha algumas fontes que realmente não dá pra confiar. Eu vi alguns sites que era do Mac, né? O site era .mac e tinha erro de português grotesco, assim. Tava escrito perspectiva cavaleira e na linha de baixo ia falar de novo, falava perspectiva caveira. Juro, caveira. Vários outros sites de Universidade Federal com vários erros de português. Então eu entendo que as pessoas não estão conseguindo entender esse K igual a 1, porque, poxa, se o material didático já é mal feito, como é que a pessoa vai entender o conteúdo, né? Difícil. Enfim, eu quis aproveitar essa oportunidade para fazer esse exercício de tentar explicar para vocês uma coisa que tinha gente com dificuldade. É uma coisa super técnica, super específica, foge um pouco desse tema normal de decoração que a gente fala aqui no canal, mas eu espero que eu tenha cumprido essa missão, tenha feito um bom trabalho, e agora que vocês entenderam o que é K igual a 1, vocês possam dormir tranquilos e a vida de vocês vai ser muito melhor depois dessa informação tão importante e tão presente no nosso dia a dia. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de clicar em gostei, considerem se inscrever nesse canal, clicar nas notificações, deixar um comentário se vocês quiserem e me seguir nas outras redes sociais, tá bom, gente? Ah, e não vou embora ainda não, hein? Lembra que tem um bônus, tá bom? Até mais, vamos testar esse conhecimento, vamos ver se vocês entenderam. Abraços, tchau, tchau. Bônus! O que é isso daqui? Quando a gente pega as partes que compõem alguma coisa e separa para mostrar como elas são individualmente, a gente chama de explosão. Então essa é uma explosão e essa daqui? A gente tem uma cavaleira na cavaleira. E agora essa daqui? K igual a meio, ângulo da fugitiva 45. A gente tem um armário na perspectiva... Só mais uma, juro que é a última agora. Então o que é isso daqui? Tá bom, então a gente tem um ladrão na... Ai, deu, né? Deu, tchau.